Sejam bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. Como eu sempre falo, nosso portal tem o compromisso de apresentar periodicamente tópicos de tecnologia voltados para a engenharia. Se você gosta de tecnologia e de engenharia, fica conosco. Hoje, para um dia a mais, para a gente apresentar um assunto bastante interessante e novidade ainda no mundo da ciência, que são os reatores de fusão tokamak, tá? Nós vamos falar hoje do funcionamento desses reatores, porque esses reatores hoje eles são considerados uma revolução da energia limpa e é um futuro promissor para a nossa ciência e nossa engenharia, tá? Então, antes de falar do reator em si, eu gostaria de falar da fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Né? A fusão nuclear, ela é o processo pelo qual dois núcleos de átomos leves, por exemplo, o átomo leve de hidrogênio, ele tem dois isótopos, o deutério e o trítio. Então eles se combinam para formar um núcleo mais pesado, que na verdade ele forma o hélio, né, o núcleo mais pesado, liberando uma quantidade imensa de energia, tá? Mas como é que esse processo ocorre? Veja bem, eu trouxe aqui essa representação. Nós temos aqui o deutério, que é o isótopo de hidrogênio. Ele tem um próton e um nêutron. E o trítio tem um próton e dois nêutrons. Eles vão se combinar, gerar uma grande quantidade de energia relativamente e liberar esse nêutron do trítio é liberado e eles liberam grande quantidade de energia, formando um elemento mais pesado que é o hélio. Eles vão se combinar, houve o choque, houve a explosão, eles liberaram grande quantidade de energia, 17,6 megaelectrovolt, e liberou o nêutron e formou o hélio como componente. Você tem o hélio, então, que é um componente mais pesado. Isso, basicamente, gente, é o que ocorre na fusão nuclear, tá? Vamos em frente. Como eu falei de isótopos, rapidamente, como informação, o que é o isótopo, né? Os isótopos, eles são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Eles possuem o número de prótons, portanto, pertencem ao mesmo elemento químico, mas eles possuem números de nêutrons diferentes, como eu mostrei aqui, tá? Então, isso aqui é o isótopo. Ok, então vamos falar o que é um reator tokamak agora, tá? Para a gente poder entender. Mas antes de continuar, é bom lembrar você, que você está aqui chegando agora, que considere se inscrever no canal, deixar seu like, ou se não gostar, deixa quem não gostou, faz parte do processo. Mas participe com a gente, ajude, porque você é que faz a gente existir, tá? Vamos em frente. Então, um reator tokamak, ele é um dispositivo projetado para produzir fusão nuclear, evidentemente. Por quê? Porque se nós estamos falando de um reator de fusão nuclear tokamak, é claro que ele é projetado para produzir fusão nuclear. O esquema que mostra, eu trouxe para mostrar rapidamente aqui um esquema básico de um reator de fusão tokamak. Aqui nós temos o bioescudo, que é essa região cinza clara aqui, é o que protege a parte externa do reator. Nós temos o criostato para proteger um criostato para conservar as bobinas supercondutoras, tá? É o criostato, que é essa parte cinza mais escura aqui. Nós temos uma blindagem térmica, que é essa região aqui, externa aos ímãs. Aqui dentro nós temos ímãs supercondutores, tá? Então a blindagem térmica externa. Nós temos a bobina de campo toroidal, que é essa parte roxa, são bobinas em formas de abóboda, tá? Nós temos essas bobinas de campo toroidal, que são os ímãs roxos. Nós temos as bobinas de campo poloidal, tá? Uma diferença toroidal, poloidal, que são ímãs marrons, essas hastes supercondutoras, aqui, assim por diante. Ela rodeia toda a abóbada do reator, tá? Nós temos o vaso de vácuo, que é essa parte verde translúcida aqui. Ele tem que manter vácuo porque você tem supercondutor super resfriado e precisa de vácuo. E nós temos também o solenoide central, que é esse ímã marrom aqui. Então, rapidamente, isso aí é a representação básica de um reator de fusão tokamak, tá? E como eu falei de tokamak, tokamak não é o nome do inventor do reator, tá? Tokamak é uma sigla russa que representa câmara toroidal com bobinas magnéticas, só para informação. Pois bem, esse tokamak, hoje em dia, ele é uma das abordagens mais promissoras para a geração de energia de fusão nuclear controlada. Por quê? Essa fusão nuclear controlada é o mesmo processo que existe no interior das estrelas, incluindo o Sol. Então, por aí você tira que é muito calor gerado, muita energia, né? Vamos, então, para o que interessa aqui, que é o princípio de funcionamento do tokamak. O tokamak, ele funciona em cima de três princípios: o confinamento do plasma, porque o plasma não pode tocar nas paredes
do reator, ele é muito quente, nós vamos ver. Temos o campo magnético, que é esse campo magnético nesse sentido, e nesse sentido que protege o plasma para que ele não perca, não saia de controle e toque nas paredes. E nós temos o funcionamento, o aquecimento do plasma. Esses três compostos, esses três princípios, ele compõe o funcionamento do tokamak. Tá? Vamos falar então do confinamento do plasma. Ok, o plasma, gente, ele precisa ser mantido longe das paredes do reator, porque essas paredes elas não suportam as altas temperaturas necessárias para a fusão nuclear. Para vocês terem ideia, ela chega em torno de 100 milhões de graus Celsius. Então, é um senhor calor, é uma grande temperatura para que as paredes suportem, tá? Então eu trouxe aqui essa representação, é similar à anterior. Nós temos aqui o plasma, a corrente do plasma em altíssima temperatura, um vaso que suporta o primeiro suporte do plasma, que é essa região aqui. Nós temos a bobina de campo magnético toroidal, que são essas aqui em forma de abóboda, como eu mostrei no slide anterior. São essas bobinas aqui que geram o campo toroidal. Nós temos a bobina de campo poloidal, que é essa aqui circunferencial, tá? Essa daqui aqui gera outro tipo de campo para proteger o plasma, para conter o plasma. Temos o solenoide central aqui, nós temos o solenoide central com a sua corrente, tá? Então, o plasma, ele é um estado da matéria composto por íons e elétrons livres, ou seja, íons positivos e elétrons e outras partículas. É uma camada de gás superaquecida, altíssima temperatura, tá? Então, o tokamak, esse reator, ele utiliza campos magnéticos intensos gerados por essas bobinas, né? São 3 tipos de campos que nós vamos ver. Ele utiliza esses campos magnéticos intensos para confinar o plasma quente, para que ele não saia de controle, tá? O segundo, nós vimos o confinamento no funcionamento, agora vamos ver os campos magnéticos. Os campos magnéticos toroidal e poloidal, que ainda existe o cicloidal, né, que é em forma de ciclo, mas existe 3 campos: existe o toroidal, o poloidal, e existe o campo também que é o helicoidal, tá? Então, para você ter ideia, você repetindo aqui, esses campos magnéticos que protegem o plasma, eles começam da seguinte forma: aquelas bobinas que eu falei, que são as bobinas de campo magnético toroidal, essas bobinas aqui em forma de abóboda, elas geram esse campo magnético aqui, que faz esse sentido, ó. Tá vendo aqui? Então aqui ela gera, as bobinas de campo magnético toroidal gera esse campo magnético para proteger o plasma. As bobinas de campo magnético poloidal, que são essas daqui que eu já mostrei, tá? Em forma circunferencial, essas hastes supercondutoras, elas geram campo magnético poloidal. Tá aqui o campo magnético poloidal, que são esses campos aqui, ó, que envolve todo a abóboda. Ele é nesse sentido, né? Enquanto o toroidal é nesse sentido, o poloidal é nesse sentido. Então eles fazem uma camada protetora. Além desse campo, existe também o campo magnético helicoidal, que esse campo magnético, ele começa aqui, ele vem, faz isso aqui por fora, vai fechando, vai fechando, vai fechando e vai fechando. Então ele é um campo helicoidal. E esse é o terceiro campo, que é gerado em parte pela composição dos dois campos toroidal e poloidal, e também com a ajuda do senoide central. E esses campos, todos eles, principalmente o poloidal e o toroidal, eles são gerados pela corrente elétrica do plasma, que é essa corrente que você está vendo aqui, ó. Então eles são gerados por ela, tá? Então isso aí é uma coisa importantíssima, porque toda essa logística, todo esse trabalho é para conter o plasma, porque o plasma, ele não é fácil, é muita temperatura, tá? O terceiro é o aquecimento do plasma. O aquecimento do plasma, ele tem que ser, ele é feito de 3 formas, porque as temperaturas são extremamente altas, na ordem de milhões de graus Celsius, para que a fusão ocorra, né? Para que isso aconteça, isso é feito através de 3 métodos. O plasma aquecido, você injeta gás parcialmente ionizado, tá? Através de uma introdução de um gás como hidrogênio no plasma, que é parcialmente ionizado. Você tem aqui o hidrogênio, é uma representação do plasma que está aqui, tá? Você tem aqui um átomo, 2 átomos, 3 átomos de hidrogênio. Isso aqui eu vou apresentar e você vai ver que eles são ionizados, tá? Primeiramente, esse átomo aqui vai ser ionizado, tá? Ele é ionizado, tá? Se transformou em íon, esse outro se transformou, e esse elétron aqui vai transformar esse outro aqui também, ó,
transformou, tá? Então isso daí, ele já está ionizado, o campo magnético, ele é mais aquecido ainda, o campo magnético, não, o plasma, altas temperaturas são geradas e o gás é completada a sua ionização, uma representação da parte interna aqui do plasma. E a temperatura sobe instantaneamente. Isso é o primeiro método de aquecimento do plasma. Tá? Essa ionização do hidrogênio, ela aumenta a densidade de partículas aqui dentro, a ionização do hidrogênio aumenta a densidade de partículas carregadas e, consequentemente, a temperatura. Tá? A segunda forma de aquecimento do plasma é através de feixes de átomos neutros. Eles são injetados no plasma, que colide com as partículas carregadas, transfere energia e aumenta a temperatura do plasma. E aqui você vai ter um ciclotron, que é o responsável por isso, tá? Vamos ver aqui. Você tem o plasma aqui correndo, você tem o ciclotron aqui, você tem aqui uma fonte de íons, tá? E um acelerador. E isso daqui, ele injeta feixe de feixe neutro aqui, tá? E aqui você tem as partículas carregadas, tá? E com essas há então uma transferência de energia através das colisões. Então você aquece ainda mais o plasma. Essa é a segunda forma de aquecer o plasma. A terceira forma é através de ondas eletromagnéticas, que inclusive nós estamos acostumados a ver. São ondas eletromagnéticas de alta frequência, como micro-ondas, por exemplo. Guardando as devidas proporções, em casa nós temos um micro-ondas para aquecer, guardando a devida proporção, né? Pois bem, são utilizadas para aquecer o plasma ao ser absorvida por partículas carregadas também. Aqui você tem um gerador de ondas magnéticas, eletromagnéticas de alta frequência, que vai jogar micro-ondas para cá, tá? Então você começa a jogar micro-ondas, essas micro-ondas elas chegam perto das partículas carregadas e absorve calor da micro-onda e vai aquecendo o plasma para que esse plasma chegue na temperatura que você deseja, que são aquele próximo de 100 milhões de graus Celsius, tá? É muito calor, gente. Então, chegando ao final dessa parte do funcionamento, eu vou falar de uma curiosidade que no passado eu também tinha, como é que essa energia sai de um reator, no caso do tokamak, para gerar energia elétrica. Como é que você extrai essa energia? Essa energia não é diretamente através de uma corrente que circula no plasma, porque circula uma corrente no plasma, mas não é essa corrente que você vai usar para gerar energia elétrica, não. Em vez disso, a energia gerada pela fusão é convertida em calor, tá? Esse calor, então, aquece um fluido de trabalho, o plasma aquece um fluido de trabalho, esse fluido de trabalho aquece uma água ou outra coisa qualquer, que vai gerar vapor que aciona as turbinas. É um processo mais ou menos como nós vamos mostrar no esquema a seguir. Veja o esquema a seguir. Você tem aqui o tokamak, tá? O tokamak, que é o reator de fusão nuclear. Essa bomba, ela retira do tokamak uma certa quantidade de calor em um fluido de transporte de calor. Ela tira esse calor, passa por uma caldeira geradora de vapor, pelo gerador de vapor, e volta para o tokamak. Fechou o circuito aqui, fechou. Essa caldeira, como nós já conhecemos, né, de usinas termoelétricas, ela gera o calor, esse calor aciona a turbina, o condensado cai aqui, esse condensado é super resfriado por água da torre de resfriamento, essa água é circulada de volta por uma bomba para a caldeira e para o gerador de vapor, e continua esse ciclo aqui. O gerador de vapor, a turbina, por sua vez, gera a sua energia, que vai para a transmissão no pátio de manobra. Então está aqui completado o ciclo do nosso funcionamento do tokamak, tá? Não precisa repetir, você fica com essas imagens aí, qualquer coisa você consulta. Outra coisa, os reatores de fusão tokamak ainda não são uma tecnologia dominada comercialmente, e não é consolidada. Ela tem diversos desafios que no próximo vídeo nós podemos apresentar. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que tenha transmitido alguma coisa útil, alguma informação útil. Espero que tenha ajudado em alguma informação. Um grande abraço, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!